Bom, uma coisa que eu gosto sem sombra de dúvidas é Ben 10. E assim, acho que também para você que clicou nesse vídeo, também gosta muito de Ben 10. Assim como qualquer uma pessoa que cresceu nos anos 2000. Isso aqui bate diferente, porque Ben 10 tinha um universo riquíssimo, personagens marcantes, mas principalmente os aliens, porque quem não achava insano a ideia de um moleque comum que podia se transformar em 10 aliens diferentes, pô, cada um com um poder único, isso pra mim, pô, pra uma criança era imaginação pura. Pô, você tem que admitir que Ben 10 é uma coisa bastante única. Assim, a ideia dele, a concepção dele é muito doido. E conforme a gente crescia, uma pergunta você ficava lá, mas como seria isso na vida real? Tipo, como seria se tivesse um live action? E pô, querendo ou não, era inevitável. Ben 10 é literalmente a franquia que deu mais dinheiro pra Cartoon Network. Já faturou 8 bilhões de dólares para eles, basicamente, pelos números que foram mostrados, digamos. E com um público gigantesco desses, era óbvio que em algum momento ia surgir um live action. E a gente imaginava que ia ser algo grande, épico e bem produzido, talvez. Mas o que a gente recebeu foram dois filmes que digamos, de uma qualidade duvidosa, digamos. E hoje vamos falar desses dois no mesmo vídeo. Então se prepare para ver esse resumão aí dos filmes com nós aqui, porque é melhor, geralmente, principalmente por conta do primeiro, é melhor você ver como é o filme aqui pelo vídeo do que, sinceramente, recomendar para você assistir. Melhor ficar só com os desenhos mesmo. Então bora lá. Primeiro filme, Ben 10, Corrida contra o Tempo. Bom, o filme começa com o vilão Eon atacando a cidade e destruindo tudo. Bom, tudo é uma palavra bem forte, né? Porque na prática ele só sai quebrando vidros por aí. E logo depois o Ben já aparece transformado em chamas, que eu vou ser bem honesto com vocês, o visual do chamas, pelo menos aqui teve um cuidado, tá bem legalzinho. Tá bem feitinho, digamos. E a luta meio que já começa errado com o Chamas e não dá um salto, sei lá o que ele tentou fazer nessa cena. Se foi pra ir em direção a ele, do nada começou a voar. Enfim, obviamente o golpe não vai pra frente. E do nada aparecem os capangas do Ion pulando de prédios assim no maior estilo Power Rangers possível. Eu me senti como se tivesse, tipo, não algo do Ben 10, mas como se fosse um crossover com Power Rangers. Porque, nossa, o jeito de lutar aqui nessa cena transpareceu muito que tava vendo uma série dos Power Rangers. E bom, enfim, depois da confusão toda, o Ben derrota o Ion, basicamente incinerando o maluco, que coisa doida. E aí ele sai voando como se nada tivesse acontecido. E aí você, desde o início do filme, já começa a sentir algo de errado, como as coisas estão bem limitadas, principalmente com o filme do Ben 10, né? Que você não está enganado, porque o filme literal teve um orçamento de 5 milhões de dólares. Não tô mentindo, 5 milhões de dólares para Ben 10. Pô, é uma franquia que literal bilionária para Cartoon e eles literal investiram só 5 milhões de dólares. Que coisa boa. Enfim, o Ben, a Gwen e o Vomax até que são bem fiéis visualmente, mas a atuação é assim, o que salva mesmo é a dublagem que manteve as vozes dos desenhos e a atuação, pelo menos aqui, não pode reclamar. Querendo ou não, os dubladores já são excelentes com as vozes no desenho e estão indo muito bem aqui nesse filme, que torna a experiência mais assistível, né? Mas tem uma coisa que deve ser comentada, que é a abertura desse filme, que eles colocaram da música do desenho, que nossa senhora, e foi uma pegada meio que de rock que deu pra abertura, mas que ficou muito legal e bom de se escutar, pelo menos algo bom tem que ser falado nesse filme, né? Depois da abertura, o Ben vai pra escola, ele encontra basicamente a Tasha de Todo Mundo Deu Chris comentando sobre o caso, falando como Chamas tacou fogo na cidade, basicamente. E sinceramente pra mim não faz o mínimo de sentido, porque a única parte que ele taca fogo é no vilão e, digamos, numa lixeira. Pois é. E bom, enfim, o Ben vai mostrando o dia a dia dele depois de meio que atentar a prima dele, né? Atrapalhando de tirar fotos. E depois disso, vai mostrando mais o dia a dia dele na escola, que ele vai mal nas notas, nas aulas, é zoado, sofre bullying e por aí vai. Até aí vai desenrolando o filme, né? Depois ele fala sobre isso com os pais dele, que, meu Deus. Olha, eu sei que eles aparecem bem pouco no desenho e tudo, querendo ou não. Mas, pô, das aparições do pais do Ben e tudo mais, eles não estavam patetas desse jeito assim no filme. Sério, parecia que eles estavam só pra fazer o papel de pais bobo, não sei, velho. Enfim, o Ben depois vai conversar com o Vomax e tudo mais, desabafa sobre tudo isso, de ele querer se revelar como herói, porque qual é o sentido de ele ter o Omnitrix se ele não pode revelar quem ele é? E o Vomax já joga real nele e tudo, que tipo, ele tem que esconder isso para meio que proteger os outros, porque é isso que é ser um herói, como ele quer ser, né, o Ben e tudo.
tudo. E bom, corta pro momento em que o Ben vai conversar com a Tasha de Todo Mundo Deu Cris de novo, falando mais sobre o show de talentos e meio que zoando com a cara do Ben de novo. E meio que ele querendo retrucar, ele ia mostrar a transformação pra elas e tudo, e a Gwen chega pra atrapalhar o momento e dá uma desculpinha falando que é pra guardar pro show de mágica. E bom, e depois desse momento, a gente tem um momento que a Gwen tá vendo as fotos dela, que ela tirou da escola e tudo, e vemos um momento em que ela dá de hacker do nada pra cima de um Photoshop, que, bom, eu não sei de muito de Photoshop pra melhorar a qualidade e tudo, mas eu acho que não é através de uma programação de hacker pode resolver um problema de uma imagem, né? Mas enfim, com isso ela desembaraça a qualidade da imagem, né? Melhora a qualidade da imagem e vê o Ion atrás do Ben. Aí o Vomax acaba vendo a foto e reconhece o Ion, que ele já foi uma ameaça que enfrentou no passado, que já tentou invadir a Terra com um exército de naves e tudo. E com isso eles vão investigar mais melhor sobre o assunto. Eles vão para um poço dos encanadores, onde foi totalmente destruído, foi completamente obliterado todo mundo. E aí temos até uma cena até um pouco bizarra, que tipo, tem um cara que tá totalmente envelhecido, parecendo uma múmia. Tem até o Ben sem querer arranca a mão dele. E tipo, caramba, velho, que doido. Digamos, pela faixa etária que o filme quer chegar, né? Então, ele fala sobre que o Ion tá atrás do Ben, que ele era melhor ter cuidado e tudo. E com isso tudo em mente, o Vomax, o Ben e a Gwen, eles vão para outro posto dos encanadores, que aqui a gente vê como o filme, ele é bastante rolado. Porque tem uma cena do elevador que eles entram numa entrada tipo MIB, né? Que naquelas cenas lá de umas entradas mó aleatórias que acontecem nos Homens de Preto. Eles tentam fazer aqui, mas sei lá, não fica muito legal. E aqui tem uma cena de elevador que é ridícula, porque literal só serviu pra fazer o filme se estender mais, pra durar pelo menos uma hora, porque literal ele tem uma cena que fica muito tempo só no elevador. Só no elevador. Cara, é assim, meio que ridículo, né? E bom, com isso tudo, eles chegam na base dos encanadores. E aí, eles acabam conhecendo o posto e bom, conhecemos todos os velhos que são encanadores, os últimos encanadores aí do filme. E são os velhos que apareceram no filme, como a dona da lanchonete, o velho que tava lá, o diretor da escola e tudo. Bom, enfim, continuando com isso, eles vão conhecer o meio que a arma que o Will usa para meio que chamar o exército de naves dele para a Terra, né, digamos. E com isso tudo, do nada o posto é atacado com os capangas do Ion, que tem de novo um momento Power Ranger assim meio ridículo, e o Ben não consegue usar o Omnitrix e tem que fugir, porque o Ion tá interferindo do poder do relógio. E essa cena é meio que tosca, porque o Ben consegue fugir e ele, por conveniência, ele acha uma bicicleta, tudo certinho para ele fugir. E o Ion, ao decorrer do filme, a gente vê que ele tem um certo poder de teletransporte, né, e tudo, mas ele não prefere usar, ele prefere controlar um carro aleatório para perseguir o Ben, né. Ele persegue o Ben e tudo, encurrala ele. O Ion aparece e tenta ameaçá-lo, falando e tudo. E aí, do nada, aparece o velho, o lá da lanchonete, que é um encanador também. E tipo, pô, sério, de onde esse cara apareceu? Tipo, como assim, velho? Como é que ele sabia que eles iam parar aí? Mas beleza. As coisas continuam, o Ben volta pra casa, do nada o Vomax vai puxar uma conversa com ele dentro do quarto. Tipo, cara, como você chegou aí tão rápido? Enfim, começa o dia seguinte, ele na escola, ele começa a desabafar sobre a situação com o diretor da escola, agora que ele sabe que é um encanador. Eles têm uma conversa, tenta ter uma conversa meio que emocional, refletiva sobre os conflitos do Ben, mas até então qualquer bosta. Enfim, depois de eles conversarem, tem uma cena que é até um pouco ridícula, que tipo, começa a ficar em câmera lenta o diretor da escola, a bola começa a quicar assim, muito por conta do poder do Ion também, isso começa a acontecer, e aí acontece um reverso bastante engraçado e ele voa pra longe, tipo, tá bom, né? O diretor é jogado pra longe, é mostrado aqui que o Ion tem o poder de controlar o tempo, mas curiosamente ele nunca usa direito, né? Enfim, com isso tudo, acontece meio que o confronto do Ben com o Ion, aquele consegue usar o relógio, se transforma no diamante. E pô, quando a gente pensa que vai rolar uma briga, não pode porque é hora do intervalo. Sim, essa foi a desculpa do Ben de não lutar, porque era intervalo naquele momento. Coisa boa, e o Ben fica esperando o banheiro até a transformação passar. Bela desculpinha, né? Por conta do baixo orçamento, que não podia fazer uma briga, né? Mas enfim, com isso tudo, depois o Ben tem uma ideia com a Gwen de se usar de isca para atrair o Ion. O Vomax acaba pedindo isso, que ele acha isso arriscado demais. E aí o filme que
que vendo que não teve consequência nenhuma, eles explodem a van do Vomax e o Will consegue finalmente capturar eles três. E aí ele fala que meio que ele é do futuro, sei lá o que. Tipo, mano, até aqui o filme ficou bem confuso, porque tipo, tratou ele como uma raça alienígena. Aí depois ele fala que o Ben é um Ben no futuro e tipo, ele precisa colocar o DNA no Omnitrix para ele se tornar ele. Cara, aqui pra mim ficou bastante confuso. Enfim, o Ben vira o Ion, ativa a máquina para invadir a Terra. A Gwen resolve tudo no discurso do Jutsu, da amizade, tudo porque o Ben tinha virado do mal, tinha literalmente virado o Ion, tinha ativado a máquina. E para pedir isso, ela manda um discurso que sinceramente não tão emocionante, principalmente por conta da atuação dos atores e esse roteiro pude, a gente não leva a sério. Aí, enfim, o Ben volta ao normal depois do lindo discurso dela, né? Enfim, o Vomax nesse momento tava tentando parar a máquina, aí o Ben também manda o discurso, salva o Vomax e pede a máquina de ligar. E com isso tudo, parece que tudo terminou bem, né? Errado, o Ion aparece de volta para todo o tempo. Isso que é engraçado, né? Ele parou o tempo literal para todo mundo e só o Ben que se mexe. Tipo, não era mais fácil ele parar tudo, até o Ben, pra conseguir derrotá-lo e tudo, conseguir botar o DNA de novo no Matrix, sei lá. Mas pra mim essa cena é bem ridícula. Enfim, o Ben e confronta ele, se transforma no besta, que finalmente, né, se transformou em outro alien, porque nesse filme, nossa senhora, literal, só teve 4 transformações de 10 aliens do Ben aí, por aí. E olha que é o Ben depois voltando das férias. Ou seja, o Ben, diferente do Ben no início, quando pegou o Matrix, ele já tinha ainda mais aliens. Então, pô, fica meio que ridículo aqui. E a gente sabe por que teve só essa transformação por conta do orçamento, né? Enfim, rola uma luta e, velho, tem uma parte aqui que é muito engraçada, que ele derrota o Will jogando ele pra máquina, mas literal ele usa a Gwen, quando ela tá parada no tempo, como um taco de beisebol. E afim, derrota o vilão, né, digamos assim, do filme. E aí o filme termina com o show de talentos, né, ele e a Gwen indo rapidamente pro show de talentos. E eles fazem lá tentam se aproveitam do momento que o Ben vai se transformar em humano de novo pra meio que fingir que é um truque de máscara. E você acha que eles venceram, porque, pô, pensa comigo, se uma pessoa normal ver aquilo tudo, não achar isso tão impressionante, pô, legal. Mas até aqui nesse momento não faz sentido, porque literal quem venceu o show de talentos foi umas meninas dançando. Legal o roteiro, isso faz muito sentido. Enfim, querendo ou não, velho, apesar do filme ser de uma qualidade bem duvidosa, eu, quando criança, eu gostava bastante desse filme. Eu acho que uma boa parte de quem assistiu esse filme quando criança achava esse filme bem bacana e legal. Mas quem assistindo hoje foi um erro, né? Eu só reassisti mesmo pra fazer o vídeo, né? E bom, o Ben se transforma em só 4 aliens o filme inteiro. O filme inteiro poderia ser resumido em um episódio comum do desenho, né? Porque o filme enrolado, um trama sem sentido, bem estendido pra dar um filme de 1 hora, é assim, é ridículo. Mas enfim, a única coisa que ele fez de realmente útil esse filme foi introduzir o Ion, que depois foi melhor aproveitado no desenho, se tornou um personagem canônico e tudo. Enfim, com isso tudo, vamos para o segundo filme, que diferente do primeiro, esse aqui é canônico. É canônico, mas também não é canônico. É assim, vou falar melhor assim no vídeo. E bom, o filme começa com o Kevin desfilando assim com seu carro, bem na pegada anos 2000, né, com Transformers ficando popular e tudo. O mesmo estilo de música, né? Bem school, né? Algo do tipo. Enfim, ele vai direto para um balcão negociando tecnologia alienígena e tudo. Pô, ele não sabe o que é essa tecnologia. E aí ele chama a Gwen e o Ben pra negociação, né? Digamos. Aparece uma menina assim no meio da negociação, a tal da Helena. E você me pergunta quem é Helena? Eu também não sei, porque meteram um retcon nela aqui, dizendo que era alguém conhecida, que o Ben conheceu quando tinha 13 anos por aí, que foi a primeira paixão do Ben. É assim, meteram um retcon safado aqui pra introduzir a personagem no filme. Enfim, aparece um cara aleatório e tudo, um cara misterioso que controla a tecnologia e começa a atacar todo mundo. Enfim, o Ben, o Gwen e a Kevin vão para a ação. Dá pra ver, na hora que o Ben vai se transformar no calafrio, que o CGI visualmente é muito superior ao primeiro filme. É inegável isso. Bom, sem sombra de dúvidas, porque diferente do primeiro, o orçamento agora é de 50 milhões de dólares. Ainda abaixo do que o Ben 10 é, né? Que era para ser muito mais investido. Mas enfim, já é alguma coisa, né? E bom, depois de eles enfrentarem o cara e ele desaparecer e tudo, eles vão investigar mais sobre esse caso e eles vão para o QG deles, né? Um posto dos encanadores que eles têm, e eles vão lá, tudo, investigar mais sobre o caso. Eles acabam falando sobre o pai
da Helena para o Vomax, falando sobre ele, o quão ele não confia de jeito nenhum nela e nele, porque ele literal afirmava que essa tecnologia que eles usavam roubou do QG dos encanadores, afirmando que tinha vida. E o Vomax averigou e não tinha nada disso. E com isso tudo, ele acabou roubando essa tecnologia e, porventura, quebrando a confiança do Vomax. E bom, enfim, o QG deles é literal invadido, né, pela a tal da Helena, pedindo ajuda deles para encontrar o pai que tá desaparecido. O Vomax obviamente não acredita nela, mas o Ben acaba acreditando mais nela. E entra um conflito entre acreditar nela e tudo, porque é a primeira paixão dele, ele acaba mais confiando nela e por aí vai. Aí ele acaba tendo um confronto com o Vomax e ele vai junto com ela para investigar melhor sobre esse caso. Enfim, eles vão investigar juntos, ver o último local que foi o paradeiro do pai dela, e eles acabam descobrindo algumas coisas que eles estavam tentando reativar essa tecnologia. O Ben acaba desconfiando, achando que ele é um lunático, mas a Helena fala que não é bem assim, deve ser outra coisa. Enfim, eles acabam encontrando umas cartas sobre os paradeiros das encomendas que ele pedia, acabando descobrindo um certo endereço, algo do tipo. Enfim, acaba aparecendo umas pessoas aleatórias, zumbificadas, né, controladas por essa nanotecnologia, por eles, um tipo de zumbi, e eles acabam fugindo dali. Com isso tudo, enquanto isso, o Kevin e a Gwen acabam desconfiando que o Vomax não tá analisando toda essa situação, principalmente com o pai da Helena, de uma maneira fria, porque ele literal tá levando mais pro lado emocional, porque para ele, o pai da Helena traiu a confiança dele. Então, eles vão investigar melhor por si mesmos, indo mais sobre aonde pode ter sido fabricado essas nanotecnologia, talvez. E eles acabam encontrando uma dessas pessoas controladas por essa tecnologia. Enfim, acaba rolando confronto. O Kevin e a Gwen fogem do carro deles. E aí as nanotecnologias começam a aparecer de novo. Só que dessa vez bem mais fortes, conseguindo criar objetos sólidos e tudo, como se fosse tipo os construtos do Lanterna Verde. E acabam quebrando um pouco do carro do Kevin, que segue a tradição que nem no desenho, que o carro do Kevin sempre se lasca, né? Enfim, eles acabam tentando fugir desses bichos. E o Ben e a Helena vê toda essa situação e vão lá ajudar. E aqui o Ben se transforma no Enomossauro para enfrentar eles. E cara, com todo diferente do primeiro filme, aqui o CGI tá bem decente, né? Infinitamente melhor e tudo em relação ao primeiro filme. Mas cara, pô, você acha que tá bacana, mas quando eu vi o pessoal, quando fui pesquisar melhor sobre esse filme, a opinião do pessoal sobre esse filme, teve pessoas reparando o erro no símbolo do peito do Enomossauro, do Omnitrix, como tava torto e tipo, caramba, velho. Aí na hora que eu percebi isso, realmente tava dando um pouco de agonia ver o Omnitrix, o símbolo do Omnitrix todo torto assim no peito do Enomossauro. Mas enfim, o Ben acaba confrontando essas nanotecnologias e é claro, para destruir todas elas, ele acabou pegando o carro do Kevin, como sempre se lasca, né? Como é piada na série. Ele acaba destruindo as nanotecnologias junto com o carro, usando o carro como arma. Enfim, com isso tudo, eles acabam tentando descobrir mais sobre isso, investigando melhor sobre essa tecnologia no posto do QG deles, falando mais sobre toda essa situação. Enfim, quando eles estavam discutindo melhor sobre tudo isso, uma dessas nanotecnologias acaba fugindo, que sinceramente me deu agonia, como ninguém tava percebendo esse bicho andando em cima dessas mesas de vidro que deve ter feito com barulho, não é possível. E ele acaba subindo então no Vomax, que eventualmente acaba sendo controlado e acaba atacando o grupo. E acaba fugindo, porque ele conhece aquele local melhor do que ninguém. E ele acaba indo eventualmente ficar do lado dos vilões. O Ben, a Gwen, o Kevin e a Helena acabam descobrindo aonde estão o centro de toda essa operação de nanotecnologias e tudo. E lá tá cheio de pessoas controladas por essa nanotecnologia. Eles acabam eventualmente entrando escondido. Acabam descobrindo que é o pai da Helena que está por trás de tudo isso. E a Helena fala que se não tivesse falado a verdade sobre isso, eles nunca provavelmente acreditariam nela. E eles acabam muito discutindo bastante alto, nem parece que eles estavam tentando se camuflar no meio de tudo aquilo. E eles acabam sendo descobertos. E coincidentemente, o Ben confia no Omnitrix para entregar o alien certo para ele para essa ocasião. E a gente acaba conhecendo o Nanotech, né? O alien bem pequenininho, capaz de se colher bastante, que, se eu não me engano, foi apresentado aqui nesse filme. E coincidentemente, ele acaba entrando
dentro do cara para tentar confrontar a rainha que está por trás de tudo isso, que controla todo esses bichos. Aonde foi todo o orçamento do filme que foi para justamente nesse final desse confronto. Acaba acontecendo uma batalha super épica, finalmente a Gwen usa um pouquinho melhor os seus poderes, né, como é no desenho, o Kevin também. Enfim, depois de um confronto super épico, eles conseguem derrotar essa rainha e tudo, e todo mundo acaba feliz no final, digamos, com o Vomax deixando o Ben meio, digamos assim, como líder do grupo, algo do tipo. E bom, sinceramente, esse filme, diferente do primeiro, que é extremamente ruim, esse segundo eu achei um ok, beleza? Não é ruim, mas também não é bom. Parece que é um episódio especial do desenho ou algo do tipo, porque querendo ou não, os acontecimentos que aconteceram nesse filme acabam eventualmente sendo ressaltados do desenho, meio que ressaltando o canônico desse filme. Só que também tem coisas que não batem com o desenho, então é assim, não mexendo na trama principal. Então eu meio que diria que ele é meio canônico, digamos. Mas quer ou não, para você entender algum certo episódio do desenho que ressalta sobre o acontecimento desse filme, é meio que para assistir esse filme, para entender melhor sobre a história, algumas coisas do desenho, mas não muda nada da história principal. Enfim, tem um outro problema que o Ben, apesar do orçamento maior, por curiosidade, ele se transforma em só 3 aliens nesse filme, um a menos que o seu anterior. Teve um orçamento ainda menor, mas dá para entender porque o confronto final deu para ver que foi onde foi realmente o orçamento todo, né? E tudo para terminar de uma maneira épica, né? Enfim, é uma pena porque Ben 10 é uma franquia incrível, criativa e gigantesca e bem único, digamos assim. E foi tratado com um descaso total nos live action. E bom, isso aqui merecia uma franquia bem planejada, uma série ou uma série bem investida, algo no nível de Game of Thrones, por aí, de ficção que se fosse bem investido, porque querendo ou não, velho, Ben 10 tem um universo e um lore bastante rica, né, digamos. Tem bastante coisa para ser aproveitada em live action. Isso seria para mim maravilhoso. E pô, e daria bastante dinheiro, querendo ou não, se ele fosse bem planejado, porque Ben 10 foi um dos desenhos mais populares da Cartoon Network. Ou o desenho mais popular, né? Não é à toa que rendeu 8 bilhões de dinheiro para Cartoon. Enfim, hoje a gente praticamente não tem mais nada do Ben 10, mas vai sair uma HQ nova em fevereiro, nesse próximo mês. Se esse vídeo for bom e tudo, entregar bem, eu trago aqui talvez falando sobre essa HQ. Enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Seja membro do canal para ajudar aí e tudo. Apoie aqui o canal, deixa o seu like porque isso ajuda demais no alcance. E principalmente se inscreva. Isso, aperta o botão de hypar aí no vídeo se aparecer para você, para ajudar ainda mais o alcance. E é isso, assista o meu último vídeo onde eu falo sobre o Rocky Balboa, que é simplesmente o meu filme favorito e eu falo melhor dele nesse vídeo específico. É isso, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!